A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que é caracterizada pela perda progressiva de neurônios, especialmente aqueles neurônios produtores de dopamina, que é uma substância utilizada pelo cérebro no planejamento e execução da função motora. Então, a perda da dopamina vai resultar em uma dificuldade de movimento. A doença de Parkinson é predominantemente uma doença de idosos, fazendo com que 1% da população com mais de 60 anos seja cometida pela doença. Mas não é uma doença exclusiva dos idosos. Cerca de 15 a 20% dos pacientes apresentarão a forma precoce da doença, e que vai ser caracterizada pelo início dos sintomas abaixo dos 50 anos. Como fatores de risco associados, fatores de riscos para o desenvolvimento da doença de Parkinson, nós temos a progressão da idade, que é um fator de risco muito bem estabelecido, a exposição laboral a pesticidas e metais pesados, e quando a gente fala em exposição laboral, são pessoas que trabalham diretamente com essas substâncias, com exposição, na maioria das vezes, sem adequado uso de equipamentos de proteção individual, e trata-se de uma causa, quando bem documentada, rara. Não é uma coisa comum a ser encontrada. A doença de Parkinson ela vai ser caracterizada pelos seguintes sintomas: lentidão dos movimentos, rigidez muscular, tremor, especialmente tremor em repouso, e instabilidade postural com tendência de quedas. Então, o que nós devemos notar como um sinal de alarme, como preocupação, é justamente quando a pessoa se torna mais lenta para realizar suas atividades, ou para caminhar, ou para realizar atividades manuais, especialmente aquelas que necessitam de maior coordenação. Uma pessoa que passe a ter um tremor, ou mude o padrão de um tremor já prévio, ou então um tremor que venha progredindo com o tempo. Quando a pessoa passa a ter uma postura mais flexora, uma postura meio encurvada, com passos mais curtos, com a tendência de queda, com quedas de repetição não muito explicadas. Esses são sinais de alarme porque se caracterizam como sintomas de doença de Parkinson. O diagnóstico da doença de Parkinson é essencialmente clínico. Não existe um marcador, não existe um exame de sangue, de laboratório, exame de imagem que diga, você tem doença de Parkinson. Não é assim que funciona o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através de uma escuta cuidadosa e coleta da história do paciente, exame físico realizado de forma rigorosa, e a partir daí solicita-se exames de imagem para afastar outras causas que podem parecer ser doença de Parkinson, como inflamações no cérebro, trauma de repetição, alguns tipos de AVC, alguns tipos de tumor. E geralmente nós solicitamos esses exames já esperando um exame normal ou com alterações simplesmente associadas à idade do paciente, e também como a doença evolui e a sua resposta ao tratamento. Quanto antes pudermos dar o diagnóstico desse paciente é melhor, porque nós podemos instituir terapias direcionadas, certo? E garantir uma perpetuação, uma manutenção da qualidade de vida e funcionalidade desse paciente.